Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar com o nosso curso de Cálculo 1. Vamos continuar falando sobre as regras de derivação, tá? No vídeo anterior, na última aula, a gente finalizou falando sobre as derivadas das funções trigonométricas, né? A gente mostrou que a derivada da função seno de x é igual ao cosseno de x. E para a gente fazer isso, a gente precisou deduzir, né, o limite fundamental trigonométrico, que diz que o limite, quando x tende a zero, de seno de x é dividido por x, que isso aí é igual a 1. Então, isso aí foi o que a gente viu no final da última aula. Aqui, ó, vamos começar mostrando quem que é a derivada agora da função cosseno de x. Tá? Então, digamos que f de x agora é cosseno de x. Vamos determinar quem que é a sua derivada. Eu já tinha comentado no final da última aula que a derivada aqui seria igual a menos o seno de x. Vamos deduzir isso, tá certo? Pronto, lembra ainda que a gente também viu, né, no último vídeo, que esse outro limite aqui, o limite quando x tende a zero, de cosseno de x menos 1, dividido, aí eu divido aqui ele por x, tá certo? Isso aqui dá zero, certo? Então a gente viu esse limite aqui, que é o limite fundamental, trigonométrico, e viu esse outro limite aqui que decorre desse limite que a gente deduziu. Vamos usar esses dois limites aqui mais uma vez para a gente mostrar que a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Tá, então como é que a gente faz isso, né? Qual que é a definição de derivada? F' de x é o limite, quando h ele tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h, certo? Então, quem é que é f de x? F de x é cosseno de x. Então, f de x mais h, que é o que a gente tem aqui, vai ser cosseno de x mais h. É só a gente substituir o x por x mais h. Então, vai ficar o limite, quando h ele tende a zero, de cosseno de x mais h, menos f de x, né, que é cosseno de x, sobre h. Certo? Beleza. Agora eu tenho que usar a minha expressão para cosseno da soma, cosseno de A mais B. E como é que fica isso, né? A gente vai ter cosseno de A vezes cosseno de B, beleza? Menos o seno de A vezes o seno de B. Se a gente aplica isso aqui embaixo nesse limite, vai ficar assim, ó. Vamos continuar aqui. Vai ter limite quando h ele tende a zero, de quem? Nesse caso, ó, o a é o x, tá certo? E o b seria o h. Então, o que vai ficar vai ser o cosseno de a cosseno de b, ou seja, cosseno de x vezes cosseno de h, certo? Menos seno de a seno de b, ou seja, seno de x vezes o seno de h. Tá? Menos o cosseno de x que já tinha ali, tudo isso, certo, dividido por h. Tá bom, então vamos organizar isso, né? Ó, repara que aqui eu estou com esse cosseno de x aqui, certo? E aqui. Então dá para a gente colocar cosseno de x em evidência. Como é que fica então? A gente vai ter limite quando h ele tende a zero, de quem? Aí vai ficar cosseno de x vezes, aqui eu vou ter o cosseno de h, aí menos 1 aqui, cosseno de h menos 1, certo? Menos seno de x, seno de h, sobre h. Então, repara que estão aparecendo mais uma vez os limites que a gente viu na última aula. Vamos separar, certo? Esse limite aqui da seguinte maneira. Vamos juntar, tá? O cosseno de h menos 1 sobre h aqui. E, ao mesmo tempo, vamos juntar também o seno de h
dividido por h que vem daqui. Aí como é que fica? A gente vai ter o seguinte, ó, lembra que limite da soma, né, limite da diferença é a diferença entre os limites, e que esse cosseno de x aqui e esse seno de x que aparecem aqui não dependem de h, então eles vão acabar se comportando como se eles fossem constantes nesse limite. Tá bom? Então isso aqui vai ficar cosseno de x vezes o limite de h indo a zero da função cosseno de h menos 1 dividido por h, certo? Menos seno de x vezes o limite, quando h vai a zero, de seno de h sobre h. Então, voltam agora os limites da última aula. A gente sabe que esse limite aqui, ó, ele dá quanto? Ele dá zero, certo? Esse aqui dá zero, enquanto esse aqui dá 1, certo? É esse limite aqui e esse limite de cá. Beleza? Mesmo os nomes das variáveis eles estando diferentes, não tem problema nenhum. O que importa é a expressão que a gente tem. É um seno de alguma coisa sobre essa mesma coisa em que esse cara vai a zero, tá certo? Em que esse ângulo aí ele vai a zero. E aqui a mesma ideia. Portanto, aqui dá zero, aqui dá 1, sobrou apenas menos o seno de x. Então está aí demonstrado, tá, que a derivada da função cosseno de x é menos o seno de x. Portanto, tem que tomar muito cuidado, porque na hora que a gente deriva o seno, a gente obtém o próprio já o cosseno de x, tá? Com o mesmo sinal. Mas quando a gente deriva o cosseno de x, aí o resultado é menos o seno de x. Precisa mudar o sinal, certo? Beleza. Agora vamos combinar essas fórmulas que a gente acabou de ver com as regras de derivação que a gente já tinha estudado antes. Vamos começar fazendo esse exemplo aqui, ó. Certo? Digamos que f de x, que é a função da gente, ela seja a função tangente de x. Então, quem que é a sua derivada? Beleza? Quem que é a derivada da tangente de x? Então, aqui, ó, a ideia é a gente lembrar que a tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Portanto, se a gente quiser derivar a tangente, a gente tem que derivar uma divisão, tem que derivar um quociente. E aí entra a regra do quociente, que a gente já viu há algumas aulas. Como é que a gente faz isso, né? Derivada de uma divisão fica o quê? Derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Vamos aplicar isso aqui. Então, quem é que seria a derivada da função tangente de x? A gente tem, então, seno de x sobre cosseno de x. E a gente vai ter que derivar isso aí. Então, como é que fica? A função que está em cima, no numerador, é o seno. E aqui está embaixo, no denominador, é o cosseno. Então, a gente tem a derivada da de cima, derivada do seno de x, como a gente já viu. Isso vai ser igual ao cosseno de x, mas vamos uma coisa de cada vez, tá? Fica a derivada da de cima, vezes a que está embaixo, menos a de cima, que é o seno de x, vezes a derivada da que está embaixo, a que está embaixo é o cosseno de x, sobre a que está embaixo ao quadrado. Então, sobre o cosseno ao quadrado de x. Agora, vamos usar as fórmulas que a gente já sabe, né? Essa derivada aqui, ó, a derivada do seno de x, é o cosseno de x. A gente já viu isso na última aula. E a gente viu ainda agora que a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. O que é que vai ficar então aqui? Ó, a gente vai ter cosseno de x multiplicado por outro cosseno de x. Então, vai dar cosseno ao quadrado de x. E aqui eu vou ter ó, menos seno de x vezes menos seno de x. Vai dar mais seno ao quadrado de x.
Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Bem, o que é que dá para eu fazer com esse numerador aqui? Ó? Cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x. Isso aí dá igual a 1, né? É a fórmula mais importante lá da trigonometria. Se eu somar o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, isso dá igual a 1. Portanto, ficou 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Ou ainda, uma outra maneira de ver esse resultado seria assim, ó, 1 sobre o cosseno de x, tudo isso é elevado ao quadrado. Aí lembra, quem aqui é 1 é dividido pelo cosseno de x. 1 sobre o cosseno de x é a secante de x, tá? Então, aqui eu tenho secante de x, portanto, vai dar o quê? Secante ao quadrado de x, certo? Essa que é a derivada da tangente de x, certo? O que é que a gente fez para conseguir deduzir isso? A gente usou a regra do quociente, que a gente já viu em uma outra aula, certo? Mais atrás, tá bom? Da mesma forma, dá para a gente também tentar agora, por exemplo, determinar quem que é a derivada da secante de x. Aí o que é que vai ficar? Então, quem que é derivada da secante de x? Como é que vai ficar? Então, para a gente determinar isso, a gente vai usar o seguinte. Quem é que é a secante de x? Ó, secante de x a gente viu aqui, né? Secante é 1 sobre o cosseno de x. 1 sobre o cosseno de x. Então, para fazer essa derivada, vamos usar mais uma vez a regra do quociente. A função agora que está em cima é 1. A função que está embaixo vai ser o cosseno de x. Então, vai dar a derivada da que está em cima, é a derivada de 1, vezes a que está embaixo, menos a de cima, que é 1, vezes a derivada da que está embaixo, que é a derivada do cosseno de x, sobre o quadrado da que está embaixo. Então, sobre o cosseno ao quadrado de x. Quanto que é a derivada de 1? 1 é uma constante. A derivada de uma constante é zero sempre, né? E a derivada do cosseno de x, como a gente já sabe, isso aqui é menos o seno de x. Beleza. O que é que vai ficar no final aqui? Ó, essa parte aqui dá zero, então ficou menos 1 vezes menos seno de x. Deu seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Essa já seria uma resposta razoável para a derivada da secante de x. Mas vamos simplificar ainda mais um pouco para ficar a mesma expressão que a gente costuma encontrar nos livros, tá? Vamos escrever isso assim. Isso aqui pode ser visto como seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre o cosseno de x. Por quê? Porque aí a gente faz seno de x vezes 1, dá seno de x, que é o que a gente tem aqui ó, no numerador. E embaixo fica cosseno de x vezes cosseno de x, dá o cosseno ao quadrado de x que está aqui. Sendo que, vê, quem é que é seno de x sobre cosseno de x? Essa é a tangente de x. Tangente de x. E quem que é 1 dividido pelo cosseno de x? É a secante de x. Então, como é que fica aí a resposta, né? A derivada da função secante de x fica a tangente de x vezes a secante de x, né? Ou secante de x vezes a tangente de x. Certo? Então, mais uma vez, a ideia foi usar o quê? Foi usar a regra do quociente. Então, basta a gente saber as derivadas do seno e do cosseno que a gente consegue deduzir as derivadas de todas as outras funções trigonométricas. Só restam ainda, né, quais? A cossecante e a cotangente. Vamos resolver essas duas agora.
Então, como é que fica a derivada da cotangente de x? Bem, aí tem que lembrar, né? Quem é que é a cotangente de x? Cotangente de x é 1 sobre a tangente de x. Beleza? Sendo que a tangente de x ela é seno de x sobre cosseno de x. Então, a gente está pegando o inverso de seno de x sobre cosseno de x. Ou seja, é só a gente fazer o inverso dessa fração que tem aqui. Vai ficar cosseno de x sobre seno de x. Vamos usar mais uma vez a regra do quociente. Como é que vai dar, né? Quem é que vai ser a derivada da cotangente de x aqui? Então, a gente vai ter derivada de cosseno de x sobre seno de x. Então, de novo, como é que fica aí a regra do quociente? Derivada de f dividido por g, derivada de cima vezes de baixo, menos de cima vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Tá bom? Então, a gente vai ficar com derivada do que está em cima, derivada do cosseno de x, vezes o de baixo, menos o de cima, cosseno, vezes a derivada do de baixo, derivada do seno, sobre o quadrado da que está embaixo. Então, sobre o seno ao quadrado de x. Agora, vamos substituir. Derivada aqui do cosseno de x é menos o seno de x, e a derivada aqui para o seno de x é o cosseno de x. Então, ficou menos seno de x vezes seno de x, deu menos o seno ao quadrado de x. E menos cosseno de x vezes cosseno de x deu menos cosseno ao quadrado de x. Tudo isso sobre seno ao quadrado de x. Beleza. Então, no numerador aqui, dá para a gente colocar o sinal de menos em evidência. Vai ficar menos, aí em cima fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado de x. Bem, o numerador é 1, né? Então, ficou menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Aí agora, quem é que é 1 sobre o seno de x? É a cossecante de x. Então, aqui eu tenho menos 1 sobre o seno de x ao quadrado. 1 sobre o seno é a cossecante. Eita, peraí que aqui não é derivada não. É 1 expoente 2. Agora sim, então isso aqui vai dar menos cossecante ao quadrado de x. Essa é a derivada da cotangente. E para finalizar, quem que é agora a derivada da cotangente? Beleza? Derivada da cotangente... Não, calma. Cotangente é a que a gente acabou de fazer. É a derivada agora para a cossecante de x, tá? Então, é a mesma ideia, mais uma vez. Então, o que é que eu tenho que fazer? A derivada da cossecante, a cossecante é a mesma coisa que 1 sobre o seno de x. Então, eu tenho que derivar 1 sobre o seno de x usando a regra do quociente. E o que é que vai dar? Fica a derivada da de cima, a derivada de uma constante, né, de 1, vezes a de baixo, tá? Menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Beleza. Então, a derivada aqui do 1, como é uma constante, isso aqui vai dar 0, certo? Enquanto aqui, essa outra derivada aqui vai dar o cosseno de x. O que é que ficou? Bem, aqui dá 0, aqui ficou menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Vamos escrever isso da mesma forma que a gente fez no slide anterior para falar sobre a derivada lá da secante de x. Então, isso aqui pode ficar assim, ó, menos o cosseno de x sobre
o seno de x vezes 1 sobre o seno de x. Se fizer essa multiplicação aí, a gente volta para a função que tinha aqui antes. Sendo que, ó, quem é que é 1 sobre o seno de x? É a cossecante. Então, isso aqui vai dar menos a cossecante de x, que veio dessa parte aqui, vezes cosseno sobre seno. Quem é que é cosseno sobre seno? A gente também viu aqui em cima já. Cosseno de x sobre seno de x é a cotangente de x. Então, essa aí que é a derivada da cossecante. Beleza? E com isso a gente finaliza as derivadas de todas as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, e a secante, cossecante e a cotangente. Beleza? Maravilha. Na segunda parte agora dessa aula, a gente vai ver outras aplicações desse limite fundamental aqui. Ó. Limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é igual a 1. A gente vai ver isso em alguns outros cálculos de limites, certo? Por exemplo, se eu pegasse esse limite aqui, limite quando o x ele tende a zero de seno de 7x sobre 4x. Quanto que dá isso? Bem, repara que se o x ele vai a zero, então aqui embaixo ele está indo a zero, e aqui em cima está indo para o seno de zero, que é zero também. Então dá zero sobre zero, que é uma indeterminação. Nos outros exemplos da gente, em que a gente ficava com alguma indeterminação zero sobre zero, qual era a ideia que a gente tinha que seguir, né? Era fazer alguma manipulação algébrica, de modo que a gente se livrasse dessa indeterminação, né? Do ponto problemático. Não tem como fazer alguma manipulação algébrica aqui, como racionalizar, como produto notável, não tem como. Então, o que a gente vai usar vai ser o limite fundamental, certo? Aqui a ideia vai ser a seguinte. Ó. Bem, a gente sabe que o limite de x, se tiver dividido... Desculpa, a gente sabe o seguinte. Limite do seno de x sobre x, quando o x ele tende a zero, a gente sabe que isso aqui é 1. Tá certo? Então, limite de um ângulo sobre o mesmo ângulo, quando o ângulo ele tende a zero, dá 1. Então, a gente vai tentar aqui fazer com que fique, dividindo aqui, não mais esse 4x, mas que fique 7x. Por quê? Porque aí vai ficar seno de alguma coisa sobre essa mesma coisa, tá? Então, para conseguir isso, vamos começar multiplicando em cima e embaixo por 7. Por quê? Porque se a gente faz assim, aí a gente vai ficar com o seguinte. Limite, quando x ele tende a zero, do seguinte. Ó. Primeiramente vai ficar assim, né? 7 vezes seno de 7x sobre... Não vamos aqui fazer a multiplicação do 4 com o 7, não, tá? Vamos deixar assim. 4 vezes 7 4 vezes 7 x. E agora vamos juntar essa parte aqui em um limite só. Certo? Fazendo assim. Esse 7 e esse 4 que estão aqui, eles são constantes. Então, a gente pode passar eles para fora do limite, vai ficar 7 sobre 4 vezes o limite, quando o x ele tende a zero, do seno de 7x sobre 7x. Aí agora, quanto que dá esse limite que restou aí? Ele dá 1, certo? Tem uma maneira fácil de a gente explicar, que é qual? É uma maneira mais informal. Vê, eu tenho o limite do seno de um certo ângulo, dividido pelo mesmo ângulo, e vê que o ângulo ele tende a zero, né? O ângulo é 7 vezes x, e o x ele tende a zero.
Então, se aplica na ideia desse limite aqui, para a gente poder dizer que isso aqui dá 1. Como que seria uma forma mais matemática de a gente argumentar isso? Seria fazer uma mudança de variável. A gente se poderia, por exemplo, a gente poderia dizer aqui que y é igual a 7 vezes o x. Então, daí a gente sabe o seguinte. Quando o x ele tende a 0, o y ele tende a quanto? A 0. Tá? Se o x tende a 0, o y, que é 7x, ele também tende a 0. Então, isso aqui vai ficar 7 sobre 4 vezes o limite, quando o y ele tende a 0, de seno de y sobre y. Aí agora está exatamente na forma do nosso limite, né? O nome da variável, como eu já tinha dito, não importa. Importa só o que está acontecendo com a função. É seno de um ângulo sobre o mesmo ângulo, quando a variável, que é o ângulo, ela tende a 0. Então, isso aqui dá 1. Ficou 7 quartos vezes 1. Resultado é 7 sobre 4. Certo? Então, limites indeterminados que deem 0 sobre 0, que envolvam alguma função trigonométrica, possivelmente a forma de resolver vai ser utilizar o limite fundamental de alguma maneira. Certo? Vamos ver outro exemplo. Outro exemplo agora. Agora a gente vai pegar esse daqui. Ó. Limite quando o x ele vai a 0 de seno de 5x sobre o seno de 3x. Certo? Tá, e agora? Agora eu tenho seno de 5x em cima e seno de 3x embaixo. Então agora a minha ideia vai ser a seguinte, eu vou iniciar aqui ó, fazendo com que fique um 5x embaixo, né, para juntar com o seno de 5x que eu tenho em cima, e aí poder usar o limite aqui que dá 1. Então eu vou multiplicar por 5x em cima e embaixo. Beleza? Posso multiplicar e dividir por x, por quê? Porque o x está se aproximando de 0, mas é diferente de 0. Certo? Isso vai fazer com que eu consiga resolver o limite que envolve o seno de 5x, mas não vai me ajudar com o seno de 3x que tem aqui. Então, eu também vou multiplicar por 3x em cima e embaixo. Beleza? Fazendo isso, dá para a gente simplificar da seguinte maneira. Limite, quando o x ele tende a 0, do seguinte. Ó, a gente vai querer juntar esse seno aqui de cima com esse 5x que está aqui embaixo. Então, seno de 5x sobre 5x. Tá? Vamos juntar tudo isso aí. Vamos juntar também esse seno que está aqui dividindo com esse 3x que está aqui em cima. Então, vezes 3x sobre o seno de 3x. Certo? E aí, finalmente, o que é que ainda resta, né? Ainda resta esse 5x que está aqui e esse 3x que está aqui. Então, juntando eles também, vai ficar 5x sobre 3x. Certo? Repara aqui, ó, a gente poderia simplificar esse com esse e esse com esse e voltaria para o que a gente tinha no início, ou seja, a gente não modificou em nada a expressão que tinha antes. Beleza? Bem, esse x daqui com esse daqui eu posso simplificar, eles não vão fazer diferença. Tá? E aí, com isso, ficou esse 5 e esse 3 aqui, ó, que são constantes. Dá para a gente tirar eles do limite. Vai ficar, então, igual a 5 terços vezes quem? Ó? Bem, limite da multiplicação é igual à multiplicação dos limites. Então, vai dar limite, quando x tende a 0, de seno de 5x sobre 5x vezes o seno, vezes o limite, quando x tende a 0, de 3x sobre o seno de 3x.
Beleza. Agora a gente já sabe que esse limite aqui ele é igual a 1, né? A argumentação seria exatamente a mesma que a gente fez no exemplo anterior. Se quiser fazer a argumentação mais matemática, é só fazer uma mudança de variável. Aqui a gente iria dizer que o y ele seria o 5x, certo? Ele seria o 5x, e aí daria 1 do mesmo jeito. Ficaria o limite de seno de y dividido por y, com o y indo a zero. E quanto que vale esse outro limite aqui? Esse outro limite, ele também vale 1. Portanto, o resultado vai ser 5/3. Vamos só justificar por que esse segundo limite ele também vale 1. Com essa observação que eu vou indicar agora aqui. Bem, a gente já sabe, né, que limite, quando o x vai a zero, de seno de x sobre x é 1. Mas e se a gente tivesse limite, quando o x vai a zero, de x sobre o seno de x? Aí também vai dar 1. Por quê? Repara que aqui a gente tem o quê? Essa função que está aqui, ela é a mesma coisa que essa que eu vou escrever agora aqui. X tendendo a zero de 1 sobre seno de x sobre x. Vê se não é. Que a gente tem aqui 1 dividido por seno de x sobre x, repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é x sobre seno de x. Então, vai dar 1 vezes x sobre o seno de x, que é exatamente o que a gente tinha anteriormente. Beleza? Aí agora eu vou usar aqui o limite da divisão, a divisão dos limites. Então, vai dar o limite do numerador. O limite do numerador é 1, porque ele é uma constante igual a 1, né? Então, o limite é 1. Aí fica 1 sobre o limite que está embaixo. Então, o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x. Sendo que esse limite de baixo aqui dá 1, tá certo? Então, aí a gente vê quanto que dá essa resposta aí agora. Dá 1. Fica 1 sobre 1, que é 1. Beleza? Por isso que aquele outro limite lá que eu falei também dava 1. Porque ficava o limite de 3x sobre o seno de 3x quando x tendia a zero. Se fizer aqui uma mudança, uma mudança de variável só nesse segundo limite aqui, se a gente no segundo limite chamasse... Então, se a gente tivesse limite de 3x sobre seno de 3x, quando o x ele tende a zero, se aqui a gente dissesse que, por exemplo, w é 3x, então, se o x ele tende a zero, aí o w também tende a zero. Então, esse limite aí vai ficar assim. Limite agora quando o w tende a zero, de quem? Em cima fica w, embaixo fica o seno de w, ou seja, é a mesma coisa que tinha aqui em cima, ó, só mudando o nome da variável. Portanto, também dá 1, que nem a gente viu aqui, certo? Então, repara que esses exemplos aí a gente pode resolvê-los usando o limite fundamental, certo? Vamos ver mais um, tá? Vamos ver mais um. Agora, vamos pegar esse aqui, limite quando o x ele tende a zero, de seno ao cubo de x, tá? Sobre x vezes 1 menos o cosseno de x. Como que a gente poderia resolver isso? Repara que ele vai dar zero sobre zero também, né? Repara que aqui a gente tem em cima, isso aqui iria dar seno ao cubo de zero, que é zero, e embaixo daria zero vezes alguma coisa dá zero. Então, é outra indeterminação que envolve funções trigonométricas, tá? Então, para começar, como aqui ó, eu tenho esse 1 menos cosseno de x, eu vou usar a mesma ideia que a gente usou para deduzir
esse outro limite aqui. Lembra que aqui, ó, no final da última aula, a gente tinha começado multiplicando em cima e embaixo por cosseno de x mais 1. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora. Então, vamos multiplicar em cima por 1 mais cosseno de x e embaixo também por 1 mais cosseno de x. Beleza? Tá bom, aí o que é que vai ficar? Vamos repetir. Vai ficar limite quando x tende a zero de seno ao cubo de x vezes 1 mais cosseno de x. E embaixo vai dar x, certo? Vezes quem? Ó, vamos juntar agora esse termo aqui com esse termo de cá. É a soma, 1 mais cosseno de x vezes a diferença, 1 menos o cosseno de x. Aí vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pronto, o quadrado do primeiro é 1, menos o quadrado do segundo vai ficar, então, menos o cosseno ao quadrado de x. Pronto. Agora, qual que é o valor de 1, de 1 menos o cosseno ao quadrado de x? Ó, lembra que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1, né? É 1. Portanto, se eu jogo esse cara aqui ó, lá para o outro lado, vai dar o quê? Vai dar que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Beleza, então vamos substituir isso ali. Vai ficar assim. Igual, aqui eu vou ter limite de x tendendo a zero de seno ao cubo de x vezes 1 mais cosseno de x sobre x vezes, e esse termo aqui embaixo entre parênteses vale seno ao quadrado de x. Então agora já melhora muito a minha vida, porque eu posso simplificar esse seno ao quadrado aqui embaixo com 2 dos senos que eu tenho aqui em cima. Então, ao invés de eu ter seno ao cubo, no numerador, eu só vou ter apenas um seno. Beleza? E com o que resta, eu posso agora juntar esse seno de x aqui ó, com o x que tem aqui embaixo. Porque esse limite a gente sabe que dá 1. Não é isso? Vamos então usar a outra propriedade do limite, que diz que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, vai ter o limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x, certo? Vezes o limite quando x tende a zero de 1 mais cosseno de x. Beleza. Esse aqui é igual a 1, a gente já sabe. E esse aqui? Nesse outro não tem nenhuma restrição. Então, a gente pode simplesmente substituir o x por zero. Vai dar 1 mais o cosseno de zero. O cosseno de zero vale 1. Então, deu 1 mais 1, deu 2. Certo? Então, pronto. 2 é o resultado desse exemplo. Beleza? Maravilha. Tá bom. Então, para a gente finalizar, o próximo tópico que a gente vai comentar vai ser a regra da cadeia, que é uma regra que permite que a gente calcule a derivada de funções compostas. Certo? Regra da cadeia. Então, vamos, antes de a gente explicar, né, o que seria a regra da cadeia, vamos fazer uma revisão sobre funções compostas. Então, aqui eu vou usar para calcular a derivada de uma função composta. Então, vamos revisar aqui o que significa compor duas funções. E aí, na aula que vem, a gente inicia, certo, comentando sobre a regra da cadeia especificamente. Beleza, então vamos supor que a gente tem uma função f que vai de um conjunto A, certo, em um conjunto B. Tem uma função f aqui. E tem outra função, certo, g, que vai do conjunto B para o conjunto C, por exemplo. Então, a gente tem duas funções aqui. Tá? Por exemplo, então a gente teria, por exemplo, esse ponto aqui, x. Esse x ele seria mandado pela função f
em alguém que está aqui no conjunto B. Esse cara aqui é o que a gente chama de f de x. Como agora esse elemento f de x ele pertence ao conjunto B, a gente pode então aplicar a outra função nesse elemento aqui. Então essa outra g aqui, certo? Essa outra função, ela leva esse elemento em um elemento que está no conjunto C. E aí aqui a gente chega em um outro elemento que seria quem? Seria g de f de x, certo? Porque eu estou calculando a função g no elemento f de x. Então, a gente fica com g de f de x. Então, a gente pode sair do x e aí chegar nesse ponto aqui em duas etapas, certo? Ou poderia ir direto por uma única função que viesse direto de A para C, que já me desse diretamente o resultado do x, certo? E partindo para o g de f de x. Essa função a gente chama de função composta e ela é denotada assim, o GOF, certo? GOF é a função composta de G com F. Beleza? É a função composta de G com F e a definição de GOF de x é justamente G de f de x, certo? A minha definição é essa. Tá? Da mesma forma, se eu tivesse f composta com g de x, a definição seria o quê? Seria f de g de x. Vamos dar alguns exemplos aí para a gente se situar melhor, né? Então, imagina que todas as funções que a gente tem aqui são funções de R em R, tá? Vamos pegar, então, a função f de x como sendo a função 3x mais 2 e que a função g de x seja x ao quadrado menos 1, certo? Então, quem é que é a função g, o, f de x? Quem é que é a função g composta com f de x? De acordo com a definição, isso aqui é g de f de x. Então, como que faz isso, né? A gente tem que pegar a função g e, no lugar da variável dela, substituir pela função f de x. Então, vai ficar assim, ó, f de x ao quadrado menos 1. Certo? É ou não é? Se eu tivesse g de 0, eu ia calcular como? 0 ao quadrado menos 1. Se eu tivesse g de 1, eu ia fazer o quê? Eu ia fazer 1 ao quadrado menos 1. G de 1000 seria 1000 ao quadrado menos 1. G de f de x é o quê? F de x ao quadrado menos 1. Então, é exatamente isso que eu tenho aqui. Ó. Substitui agora quem é o f de x. Vai ser 3x mais 2 menos 1. E aqui é o quadrado. Aí desenvolve. Vai ficar o quadrado do primeiro, 9 vezes x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2 vezes 3x vezes 2, daria 12x, mais o quadrado do segundo, que é 4, menos 1. Então, aqui eu tenho 9x ao quadrado, mais 12x, mais 3. Essa aqui é a minha função composta de g com f. Vê, certo? Por exemplo, quem é f de 0, por exemplo? F de 0, ele substitui aqui, 3 vezes 0 somado com 2, dá 2. Aí agora, quem é g de 2? Quem é g desse resultado? G de 2 seria 2 ao quadrado, que é 4, menos 1, 3. Então, quem é g de f de 0? De acordo com a fórmula que a gente tem aqui, ó, g de f de 0 vai ser 9 vezes 0 elevado ao quadrado, mais 12 vezes 0, mais 3. Então, deu 3, que é o mesmo valor que a gente obteve aqui. Ó, sendo que aqui, como foi que a gente fez? Em duas etapas. Certo? Primeiro, a gente achou quem era o f de 0, depois calculou quem era o g do f de 0. F de 0 era 2, aí a gente achou quem era o resultado.
Então, a função composta, ela vai fazer isso. Ela faz a minha conta, que eu, em geral, teria que fazer 2 etapas para descobrir qual é o resultado. Ela me dá o resultado através de uma única forma. Se eu tivesse que fazer isso repetidas vezes, é mais vantajoso ter uma fórmula geral assim do que ficar fazendo as 2 etapas em todas as vezes, certo? Para a gente fixar agora, quem é que seria f de g de x? F composta com g de x vai ser f de g de x. Então, vamos substituir lá. Ó. F de x é aqui, ó, 3 vezes x mais 2. Então, f de 0 é 3 vezes 0 mais 2. F de 10 é 3 vezes 10 mais 2. F de g de x é quem? 3 vezes g de x mais 2. Tá? Então, quem é que é o g de x? G de x é x ao quadrado menos 1 mais 2. Então, deu 3 vezes o x ao quadrado menos 3 mais 2, ou seja, deu 3x ao quadrado menos 1. Tá? Essa aí que é a função composta de f com g. Repara que é diferente da composta de g com f, tá? A ordem importa aí. Beleza? E a minha ideia é a mesma. Se eu tivesse que inicialmente calcular a g e aí depois calcular a f no resultado, fazer a minha conta em 2 etapas, se eu fizer a conta em apenas uma etapa, então o resultado que eu tenho vai ser esse aqui, certo? Então isso aí foi para a gente dar uma relembrada no que é que significa a gente calcular a composta de 2 funções. Então, muitas vezes, a gente pode ter outras funções assim, por exemplo, seno de e elevado a x, ou então, tipo, cosseno do seno de x, ou então, e elevado à tangente de x, ou então, seno ao quadrado de x menos 3x, por exemplo. Ou então só seno ao quadrado de x mesmo. Todas essas funções que aparecem aí são funções compostas. Vê, nesse caso, digamos que a gente queira escrever todas essas como f de g de x, tá? Digamos que a gente queira escrever todas essas funções aí, certo? Dessa maneira, como f composta com g. Nesse caso, a gente vai dizer que g é a função de dentro, certo? É a função de dentro e f é a função de fora. Isso aí não é uma terminologia muito formal, não, mas é só para a gente entender melhor o que é que está acontecendo. Aqui, quem que é a função de dentro e quem que é a função de fora? A função de dentro está fácil de ver aqui, ó, é a exponencial, é a que está dentro do ângulo, é a que eu calculo primeiro. Se eu fosse calcular isso aqui lá na minha calculadora, por exemplo, o que é que eu ia ter que fazer? Se eu quisesse determinar quanto que valia isso aqui no zero, quando o x é igual a zero, aí vai dar o quê? Primeira coisa que eu ia ter que fazer era quem é que é elevado a zero. Aí dá 1. Aí eu ia pegar esse resultado e ia fazer o seno dele, o seno de 1. Tá bom? Então aqui a função de fora é seno de alguma coisa, né? O seno de x, e a função de dentro é a exponencial, é elevado a x. Tá bom? Então a função de fora é a f aqui, a de dentro é a g. Nesse outro exemplo aqui, quem que é a função de fora, quem que é a função de dentro? De novo, quando a gente tem esse cosseno, a função de dentro é a que está dentro do ângulo. Então, a função de fora vai ser o cosseno de x, a função de dentro vai ser o seno de x, certo? Quer ver, se a gente fizer a função de fora calculada na de dentro, bem, quem é que é a função de fora, né? A função de fora é a f. Então, f de x aqui seria cosseno de x.
A de dentro é a g. Então, g de x seria seno de x. Se a gente fizer f de g de x, vai dar o quê? No lugar do x da f de x, eu tenho que escrever a g de x. Então, vai ficar cosseno de g de x. Quem é g de x? Seno de x. Então, deu cosseno de seno de x. É exatamente o que a gente tinha lá em cima. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Aqui a f de x é a função que está fora. Vai ser seno de quem? De x. A de dentro, g de x, é quem? É elevado a x. Se a gente fizer f de g de x aqui nesse caso, aí vai dar o quê? No lugar do x da f de x, a gente vai ter que escrever quem? A g de x. Então, vai ficar seno de g de x. Quem é g de x é elevado a x. Resultado, mesma coisa que a gente tinha originalmente. Tá? Então, quando a gente for usar a regra da cadeia, a gente vai ter que olhar para a função que a gente tem e dizer quem que é a função de fora e quem que é a função que está do lado de dentro, tá certo? Porque isso aí vai facilitar muito na hora de determinar quem é a derivada. Vamos ver agora nesse outro exemplo aqui. Quem que é a função de fora? Quem que é a função de dentro? Então, quem que é a primeira coisa que eu teria que determinar aqui? Se eu fosse calcular isso aqui quando o x fosse igual a zero, por exemplo. A primeira coisa seria ver quem é a tangente de zero, para ver quem ia ficar aqui no expoente. Tangente de zero é zero. Aí eu ia pegar esse resultado e ia fazer e elevado a ele. Então, a função de dentro é a tangente de x. Já coloca aqui, ó, tangente de x. E a função de fora é quem? É elevado ao resultado da outra. Então, é elevado a x, certo? É elevado a x. Da mesma forma que aqui foi cosseno de x, aqui foi seno de x. Aqui é elevado a x. Então, só para a gente fixar, no caso aqui, ó, a f de x, a de fora, ela é elevado a x, e g de x, a de dentro, é tangente de x. Se a gente fizer f de g de x, vai ficar e elevado a tangente de x, é o que a gente tinha ali. E nesse último caso aqui, se eu quero fazer seno ao quadrado de x, lembra que isso aí é a mesma coisa que isso, né? Seno de x, tudo isso elevado ao quadrado. Só toma cuidado para não achar que é isso aqui, tá? Se a gente escreve desse jeito, aí quem está elevado ao quadrado é só o x. A gente se escreve desse jeito, é a mesma coisa que isso aqui, certo? Para não se confundir, normalmente a gente escreve assim. Mas isso é a mesma coisa que isso. Todo mundo está ao quadrado, tá? Quem tá ao quadrado é o resultado do seno, não é apenas o ângulo, não. Então, olhando desse jeito aqui, fica mais fácil de a gente determinar quem é que está, quem é que é a função de fora e quem é que é a função de dentro. Quem que é a função de dentro? De dentro aqui vai ser a base. É o seno de x que é a função de dentro, é a função que é mais interna, certo? Seno de x. Tá? É a função de dentro. E a função de fora é quem? Pega a função de dentro e eleva ela ao quadrado. Portanto, dá para dizer que é x ao quadrado. É a gente elevar alguma coisa ao quadrado, certo? Pegar o resultado da minha expressão anterior e elevar ele ao quadrado. Não tem que se preocupar mais com o seno, é só a gente pegar algo e elevar ao quadrado. Portanto, seria x ao quadrado, certo? Uma outra forma de a gente ver quem é que seria a função de fora, que eu acho que é a parte mais delicada aqui, é fazer o seguinte. Depois que a gente vê quem que é a função de dentro, que na minha opinião é a parte que dá para fazer com mais segurança inicialmente, é fazer assim. Ó. Diz que y é o seno de x, certo? Quando a gente faz assim, aí a função que a gente tem, ela fica como? Bem, seno ao quadrado de x vai ser a mesma coisa que y elevado ao quadrado. Então, a função de fora seria elevar algo ao quadrado.
normalmente a gente coloca tanto a de dentro, é, 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 tanto a de dentro como a de fora com a mesma variável. Então, ao invés de ser y ao quadrado, seria x ao quadrado. Assim é uma forma mais simples de entender. Certo? Se a gente aplica isso, por exemplo, aqui, ó, depois que a gente percebeu já que a de dentro é a tangente de x, a gente diz que y é a tangente de x. Aí a função da gente ficou o quê? E elevado a tangente de x é a mesma coisa que quem? Que é elevado a y. Então, a função que a gente quer seria essa aqui. Só que a gente vai ter que escrever ela com a mesma variável da função de dentro, as duas com a mesma variável. Por isso que fica e elevado a x. Vê se isso não vai dar certo com as outras funções que a gente tem aí. Vamos fazer só mais com essa aqui, ó. Depois que a gente viu que a de dentro ela é seno de x, chama seno de x de y, certo? E no outro caso, pronto, vamos fazer logo todos os casos, tá? No outro caso, a gente teria y igual a e elevado a x. Então, nesse segundo aqui, ó, a gente teria o quê? Cosseno de seno de x seria quem? Cosseno de y. Então, a função de fora é quem? É cosseno de y, só que vamos fazer ela com a mesma variável da função de dentro. Então, vai ser cosseno de x. Pronto, e aqui? Eu tinha y igual a e elevado a x, nesse outro caso aqui. Então, a minha função inteira é quem? Seno de e elevado a x, ou seja, seno de y. Colocando com a variável da função de dentro, vai ser seno de x, igual a gente fez aqui, certo? Na aula que vem, a gente vai iniciar falando da regra da cadeia, que é a regra que permite derivar funções desses tipos que estão aqui na tela. Funções que são as compostas de outras duas funções, tá certo? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.